Glória a Jesus. Amém, igreja? Bom, última palavra do ano. A última pregação do ano. E o que o Senhor quer nos falar? Eu não tenho por costume preparar a mensagem. Eu tenho por costume ler a Bíblia. E subir no púlpito e falar, Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu abracei o pastor Jorge aqui, nós não combinamos nada. E nós falamos, quem vai pregar? Você ou você ou você? Eu falei, não, o Senhor vai conduzir. Eu corri, fui ali no carro, abri o carro, botei a minha cabeça, falei, Senhor, fala comigo. E o Senhor, pela graça, pela misericórdia, porque quem somos nós para Deus falar conosco, Ele falou. Uma mensagem até que eu já trouxe parecida há um bom tempo atrás, mas é o que o Senhor quer que seja pregado nesse momento. Vamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Até achei que era o irmão Éder que ia pregar hoje, mas aí... Um dia, né, Éder? Está na hora, hein? Amém? Lucas capítulo 15, quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Diz assim, amados irmãos, vamos ler aqui, a partir do verso 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei as dracmas perdidas. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. A igreja pode se assentar. Li com um pouquinho de dificuldade, que o Jorge, de implicância comigo, botou uma Bíblia com a letrinha pequenininha, estou brincando, meu amado. E eu já estou na fase dos óculos. Amados irmãos, o texto ele começa falando de resgate. Ele vai dizer, qual dentre o homem aquele que perdendo uma ovelha, não vai buscá-la até que a encontre? Qual homem que perdendo uma ovelha, não vai buscar até que a encontre? Sabe o que é isso? O Senhor está dizendo que Ele jamais vai desistir de você. Eu lia, eu orava, eu buscava, eu caminhava com o Senhor, agora não caminho mais. O Senhor, Ele está atrás de você, até te encontrar. Pastor, mas Ele é onipresente, Ele não sabe, Ele é onisciente, Ele não sabe onde eu estou, Ele sabe onde você está. Ele sabe por onde você anda, Ele é Deus. Mas Ele vai te achar no sentido de que o seu coração quer ser achado por Ele. Senhor, eu estou perdido, eu estou entre os pedregais, quase não saiu, pedregais, eu estou ferido, eu estou ferida, eu estou sem força, mas eu quero ser achado novamente por Ti. Ele vai te achar. Porque qual homem, ele está dizendo, ele está dando um exemplo, qual de vocês que tiver uma ovelha perdida, não vai atrás dela até encontrar? Ele está dizendo, eu sou assim. Aquele que vem a mim, aquela que vem a mim, convém que não se perca. Dos que meu Pai me deu, eu quero que nenhum deles se perca, então eu vou atrás. E não importa o quanto a ovelha está ferida, o quanto ela está machucada, se ela está viva, eu vou segurar nos meus ombros gostoso e vou cuidar dela, eu vou cuidar de suas feridas.
Eu quero perguntar a você que está fraco espiritualmente. Eu quero perguntar a você que já não consegue ler Bíblia, já não consegue orar, já não consegue caminhar. Mas por um agir de Deus conseguiu vir aqui hoje, ou por um agir de Deus está ouvindo essa live, este culto. Eu quero dizer para você uma coisa: você pode estar fraco na oração, pode estar fraco na leitura da palavra, pode não estar caminhando, pode até mesmo estar no erro, mas eu quero fazer uma pergunta: você está vivo? Então Ele vai cuidar das suas feridas, Ele vai cuidar das suas feridas, desde que você permita. E a palavra fala que quando Ele acha a ovelha, Ele não vai dizer, fala assim, está vendo, eu te falei, você saiu de mim, agora se quebrou toda, se arrebentou toda, olha o que você arrumou. Não, Ele diz que vai pegar nos seus braços gostoso. Ou seja, quando uma vida é resgatada, a ternura nos braços do Pai, a verdade. Nós vemos a parábola do filho pródigo, que quando ele pega a sua herança, ele gasta tudo no mundo. Irmãos, a herança do Senhor, ali está ilustrada na parábola do filho pródigo, numa herança material. Mas o que o Senhor quer mostrar por trás desse texto, é que Ele nos dá uma herança espiritual. Aprenda uma coisa, eu quero que você aprenda, eu não quero que você não seja grato por tudo que Deus te dá, temos que ser grato por tudo que Deus dá, mas você tem que entender que o ímpio, o ateu, o macumbeiro, o espírita, o sexunuê, eles compram um carro, sim ou não? Como crentes, eles compram casa, sim ou não? Eles viajam, eles passeiam, e tem crente fundamentando a sua vida espiritual, a tua vida com Deus, porque ele é próspero, mas a Bíblia fala que a vida do homem não se constitui no bem que ele possui, mas sim na vida dele com Deus. A herança de Deus para nós é algo que o homem não podia ter. Um carro, uma casa, né, algo material o homem pode ter, mas a herança do Senhor é algo que o homem não pode ter, a começar a vida eterna. A presença do Espírito Santo, os dons espirituais de curar, de libertar, de abrir a boca, o Espírito Santo falar e vidas ser convencidas ao arrependimento. O dom de resgatar almas, de tirar vidas da mão do diabo, porque Jesus falou, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele fala, eu fui enviado para curar, salvar e libertar, eu dou poder e autoridade para que no meu nome vocês curem, salvem e liberte. Essa é a herança do Senhor. Mas às vezes pegamos aquilo que Deus nos deu, aquilo que vem do alto, que a terra não pode dar, que homem nenhum pode dar, e a gente vai para o mundo. A gente sai da presença do Pai. A Bíblia ali está falando de uma forma clara, de que o filho pródigo é aquele que está no Pai. Evangelho de João capítulo 1, verso 11, diz, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Deus nos dá a sua herança, o Espírito Santo, os seus dons. E a gente pega isso e faz o quê? Se desvia, vai para o mundo, perde todos os nossos dons que Deus deu, que é a herança, e ele chega ao ponto de querer comer as bolotas dos porcos. Vamos abrir um adendo aqui na questão dos porcos. A Bíblia vai dizer assim, não lancei as vossas pérolas aos porcos. Mas a parábola também vai dizer que a pérola é o quê? A palavra. Mas o porco vai entender a palavra. Sabe que Deus está falando de porco literalmente? Quando tem um endemoniado de Gadá, e o demônio sai daquele homem, endemoniado de Gadá, porque o homem morava na terra de Gadá, e o Senhor ora por ele, os espíritos malignos saem, o Senhor vai lá e fala, na verdade a presença do Senhor incomodou os demônios saem pelo poder de Jesus, e aqueles demônios falam para Jesus assim, podemos entrar nos porcos? Jesus fala assim, ó, entra. Mas quem acredita que naquele lugar também tinha vacas e bois? Quem acredita que tinha galinhas, que tinha patos? De repente dromedários, de repente ali, né, camelos. Quem acha que tinha, diga amém. Tinha, era da região. Mas por que os demônios mandou entrar no porco? Porque o porco vive aonde? O porco vive aonde? Na lama. No Salmo 69, Davi fala assim, olha, Senhor, livra-me dos meus pecados, porque atolei-me até o pescoço no lamaçal. Você pode pegar um porco, pensa num bichinho feio, quando está cheio de lama, é um porco, mas pega aquela porca cheia de lama, lava ela, aquele porco, lava com mangueira, com sabão, tudo, ele fica rosinha, já viu que os pelos branquinhos, fica, o bicho é bonitinho, rapaz, mas você acaba de lavar ele, se tiver uma lama, ele faz o quê? Ele vai para a lama.
Então, porco na Bíblia é aquele que decide viver no pecado. Então, quando uma vida é liberta aqui, os demônios saem. O demônio é hospedeiro, se ele não tiver um lugar para ficar, ele volta para o tormento. Então ele vai procurar quem está em santidade, não, ele vai procurar quem está em pecado. Então quando os demônios saem daquele homem, fala, permita entrar nos porcos, ele fala, permita entrar naqueles que querem viver na lama, que não quer a tua palavra, que não quer santificação, só fala, entra, eles entram. Quando entram, aqueles porcos se precipitam num penhasco e caem no mundo. Quando você vai ver na Bíblia, o que é o mar? Eles caem no mar, aliás, vai de um penhasco e cai no mar. Quando você vê na Bíblia o que é mar, lá em Apocalipse 17, verso 15, diz, as águas, a qual a prostituta estava sentada, né? E ela está sentada sobre o mar, porque fala no versículo 13 que é mar. No capítulo 17 fala que é muitas águas. No capítulo 13 fala que é águas, no capítulo 17 muitas águas. Mar. São povos, tribos, línguas, nações. Então o porco, quando entra na pessoa, ela se perde no mundo. O demônio, quando entra nas pessoas que não querem Jesus, se perdem no mundo, se precipitam nesse mar e morrem. Eles morrem. Por isso a Bíblia fala do porco. Mas o Senhor, Ele não te chamou para ser porco. Ele não te chamou para ser moradas de demônio. Ele te chamou para ser ovelha. E quando Ele te encontra, Ele vai te encontrar com ternura. Porque aquele filho pródigo, ele desejou comer as bolotas dos porcos. Ele estava numa vida de pecado tão grande, que ele já estava fazendo coisas, que jamais ele, como o filho de Deus, que está representado ali no pai do filho pródigo, Deus, ele como filho de Deus jamais poderia fazer. E quantas coisas eu não poderia fazer, você não poderia fazer, e nós fizemos. Significa que estamos comendo no coxo do porco. Mas quando a gente decide sair daquela situação, ele cai em si, a Bíblia fala assim, e caindo em si, ele lembrou da casa do pai, falou, os empregados de meu pai comem melhor do que eu. E ele voltou para a casa do pai, esperando o quê? Um sermão, esperando uma bronca, esperando que o pai desse uma surra. E ele chega e fala, pai, eu quero ser um dos seus funcionários. A palavra fala que o pai o abraça, gostoso, e o beija no pescoço. Manda pegar uma veste branca na Bíblia é o quê? Santificação. E manda pegar um anel, compromisso. E manda fazer uma festa, porque a Bíblia diz que há festas no céu, acabamos de ler, quando um pecador se arrepende. Se você está em pecado, eu quero te dar um segredo agora. Você pode dar uma festa para Deus hoje. Como? Se arrependendo. E ele fala que vai pegar aquelas ovelhas, vai trazer aquela ovelha, e ele vai chamar os seus amigos e vai festejar com ela. Deus não está aqui para pisar no teu pescoço e acabar de te matar, Ele está aqui para estender a mão e te resgatar. De repente uma pessoa usada por Satanás, que se diz crente, pisou no teu pescoço. O diabo usou essa pessoa para tentar destruir a tua vida, como tem igrejas, por exemplo, que quando alguém erra, eles colocam lá no púlpito, lá e falam assim, ó, o fulano aqui errou, fez isso, quem vota pela exclusão? Metade da igreja levanta, então está excluído e vai embora. Mas Jesus ainda não exclui, porque o evangelho é resgate. Errou, pecou, quer permanecer no erro, quer se precipitar no mar, no mundo e morrer? Não, eu quero ser resgatada, eu quero ser tratado, então vem cá, vamos tratar. Vai não, peques mais, vamos te ajudar. Evangelho é resgate. Mas só pegando aqui o texto que é rico sobre as ovelhas, mas eu quero pregar sobre a dracma. E ele vai falar que semelhante também uma mulher, que vendo as suas dracmas, as suas 10 dracmas, via que faltava uma. E ela entra em desespero para procurar. Aqui, presta bem atenção. Versículo 8. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. O que diz aí sobre a candeia? Ela acende ou não acende? Oi? Ela não acende a sua candeia para procurar? Não é isso? A mulher perdendo a sua dracma, ela não acende a sua candeia para procurar, porque sem candeia ela não enxerga. E a palavra do Senhor não vai dizer que quando ele voltar, na parábola das 10 virgens,
vai subir aquela que tiver a candeia acesa. Amém? Agora, a mulher que perdendo a sua dracma, presta atenção, que perdendo a sua dracma, não acende ela a candeia para procurar, por que ela perdeu? Porque a candeia estava apagada. A candeia apaga, cai, ela não acha, e aí ela vai perceber que ela precisa acender a candeia para poder achar. E o que é a candeia? A presença do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus volta e ele encontra ali as virgens com a candeia acesa, ele reconhece pelo rosto que é a sua noiva, e é o casamento de Cristo com a igreja representado naqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Mas a mulher, quando ela perde essa dracma, mulher na Bíblia é símbolo de quem? De quem? Igreja. Então essa igreja, por um descuido, ela paga a sua candeia, porque, queridos, não está de dia, porque se estivesse de dia, ela não precisava acender a candeia para procurar a dracma, sim ou não? Porque está de dia. Então logo o texto mostra que para ela acender a candeia tem que estar o quê? De noite. A Bíblia fala que o mundo já em trevas, já no maligno. E a palavra vai dizer assim, que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que todos que passam vejam a luz. A Bíblia fala que tu tem que brilhar. E brilhar não é perante os homens, não status, não. É brilhar, é resplandecer a glória de Cristo, de maneira que a tua vida seja um testemunho. De maneira que as pessoas olhem para a tua vida e desejem servir a Deus, a servir o Senhor. Então se ela teve que acender a candeia porque estava escuro, estava de noite, então é a mulher que está em trevas, no mundo, com a candeia apagada. Mas o Senhor falou que a igreja tinha que estar no mundo como? Com a candeia apagada ou com a candeia acesa? Vamos para a Bíblia. Vós sois a luz, vós sois a luz. Então o mundo está em trevas, concorda? Quem é a luz do mundo? Eu e você, quando o Espírito Santo habita em nós. A candeia é feita de quê? A lâmpada é feita de quê? De barro. Jeremias 18 vai falar o quê? Hein? O barro na mão do oleiro, que ele faz o vaso, e o vaso quebra, ele torna a fazer de novo. Ele fala, assim como é o barro na mão do oleiro, assim é o meu povo nas minhas mãos. Então a candeia é feita do barro. Dentro daquela candeia que é feita de barro, amém? Que também simboliza a palavra do Senhor, que Ele falou para guardar na tábua do nosso coração, tem um espírito, tem um azeite. E se não tiver o azeite, a lâmpada não fica acesa. Então quando Ele fala, vós sois a luz do mundo, Ele está falando assim, vocês são cheios do Espírito Santo de Deus, e vai levar esta luz para onde vocês estiverem. Então essa é a minha missão, a sua missão. Mas a mulher, a igreja, ela perde a sua dracma e entra em desespero. Mas por que ela entrou em desespero se ainda tinha 9? Porque sem a dracma que ela perdeu, ela não entra no céu. Mulher, igreja. Candeia apagada, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Não estou falando igreja isso aqui não. Mulher, igreja, nós. No mundo, nas trevas, com a lâmpada apagada, perde a dracma, entra em desespero. Quando ela acha, ela festeja, chama as amigas e festeja. Mas, por que ela entrou em desespero? Se você tem 10 brincos, se você tem 10 pulseiras, perdeu uma, tu vai ficar triste, mas entrar em desespero? Ela entra. Porque essa dracma que ela perdeu, ela não entra no céu sem ela. Pergunta, pastor? Não, mais forte, vamos lá. Qual foi a dracma que se perdeu? Quantas dracmas ela tinha? 10. Quantas se perderam? Abre em Coríntios capítulo 12. 1 de Coríntios 12. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Cristo foi Ele mesmo quem me prometeu.
Vou voar, pouco tempo aqui me resta, a minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Quem abriu? 1 Coríntios 12, amém? É para responder o quê? O que é a dracma perdida. Coríntios 12, verso 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados a ídolos mudos, conforme eras guiados. Então ele está falando o seguinte, ó, vocês que eram gentios, gentio é pagão idólatra, tá? E agora vocês se converteram, vocês ainda não sabem nada do Espírito Santo, mas eu vou tirar essa ignorância, eu vou ensinar vocês, é isso que Paulo está falando. E ele vai falar, versículo 3, portanto vos quero fazer compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, anátema é maldito, tá, irmãos? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Querido e amado pastor Jorge, cadê? Que está com um penteado bonito. Vem cá, pastor Jorge, por favor. Me ajuda aqui. Eu tenho que fazer de uma maneira que você entenda. Que você compreenda. Amém? Pastor Jorge, vem cá, você que está bonito, de verde. Faz para a igreja quantos dedos tem na mão? Você tem só uma mão só? Quantos dedos tem aqui? Se perder um, não, esse aqui não quer ficar feio. Esse aqui não, esse aqui. Quantos tem? 9. Pode abaixar, pastor Jorge. Fica aqui do meu lado. Irmãos, o Espírito Santo mandou trazer isso para vocês, amém? Preste atenção. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. Bota um aí. Não, palavra da sabedoria, amém? A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. A outro, operação de maravilhas. A outro, profecia. A outro, dom de discernir os espíritos. A outra, a variedade de línguas. A outra, a interpretação da língua. Quantos tem aqui? 9. Mas um só é o mesmo Espírito que opera tudo, em que opera estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quantos dons do Espírito apareceu aqui? Todos leram? Não apareceu 9? Quantas dracmas a mulher ficou? 9. Então, pastor, para as dracmas seus dons, teria que ter 10. Aí você vai no capítulo seguinte, o capítulo 13, ele vai mostrar o 10º dom, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, alguns textos, caridade, tá, irmãos? Seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal, que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, o amor jamais acaba. Nunca falha, ele jamais acaba. Só que não para por aí. Ele não para por aí.
Porque ele vai dizer, versículo 8, o amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquilados, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, despedecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade, estas três, mas a maior dessas é o amor. Fica aqui ainda, pastor Jorge. Nós pegamos Coríntios capítulo 12, do primeiro versículo ao versículo 11, 11 versículos. O Senhor, ele fala em 11 versículos de 9 dons. Ele usa 11 pequenos versículos para falar de 9 dons. Mas ele usa um capítulo com 13 versículos para falar de um único dom. Qual? O amor. E ele vai falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, eu dividisse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu tivesse toda a ciência, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Seria como metal que ressoa, o sino que tine. Porque o amor não se conduz de maneira inconveniente. O amor não se ufama, não se ensoberbece, não arde em ciúme. O amor não suspeita mal. O amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. E ele fala, tendo ciência, tendo profecia, tendo isso, o mais importante é o... Então os dons que ele está mostrando aqui, apareceu o 10º. Apareceu o 10º. Amém? Então a igreja, a igreja, o Senhor derramou sobre ela 10 dons. E falou para esta mulher, que não adianta ela ter nenhum dos outros, se ela não tiver esse. Eu vou repetir, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse toda a ciência, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ou dividisse toda a minha fortuna aos pobres, se não tivesse amor, nada valeria. Ele está dizendo, ainda que eu pregasse, ainda que eu expulsasse demônio, ainda que eu curasse enfermos, ainda que eu pregasse no mundo todo, ainda que eu alimentasse o mundo todo, se eu não tivesse amor. E agora você vai entender por que o Senhor fala naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome curei, em teu nome profetizei, em teu nome falei várias línguas. Ele vai dizer, para trás de mim eu nunca te conheci, porque a dracma que vai te fazer conhecido é o amor. E quando a mulher, a igreja, ela perde, esse dedo fica feio, essa aqui. Quando perde essa dracma, ela fica desesperada. Porque ela sabe que a dracma que ela perdeu, obrigado, meu amado pastor, é essencial para ela entrar no céu. Tem pessoas, irmãos, que nunca falaram em línguas. Tem pessoas que nunca tiveram o dom de ciência, visão, revelação e sonho. Tem pessoas que nunca tiveram operação de maravilha, nunca tiveram discernimento de espírito. Mas tem pessoas que se dotam de um amor sobrenatural. É de um amor, é de um carinho, é de uma cumplicidade, ela se derrama para ajudar. Mas a mulher, ela se preocupou com os dons que são visíveis. Caraca, profeta falando em língua. Eis que diz o Senhor, olha lá, está interpretando. Olha aquele irmão como é que expulsa demônio, olha como é que cura, olha aquele ali como é que tem o dom da palavra. Todos esses dons visíveis, a mulher não perdeu. Mas verdadeiramente o dom que ela não poderia perder, ela perdeu. E eu vou provar para você que o que a mulher perde, a dracma, é o amor. O Senhor diz assim, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A iniquidade está entrando pelos nossos olhos, pelo aquilo que a gente assiste no celular o tempo todo. Quando a gente deixa a iniquidade entrar, pelo que a gente vê no celular, nos programas, quando a gente sai para a rua, a gente vai prestar atenção em todas as iniquidades e vai achar que elas são normais.
E a palavra, quando a pessoa fala assim, por se multiplicar a iniquidade, iniquidade vem de Nico. Você sabe qual é a diferença de pecado para iniquidade? Eu vou te dizer a diferença do pecado para a iniquidade. O pecado é aquele pecado que você não espera. E ele aconteceu, você não saiu de casa falando assim, eu vou aborrecer meu irmão hoje, lá e aborreceu, não. Aconteceu. Porque a semente maligna dentro de nós e temos que ter vida espiritual para lutar contra ela. Então você pede perdão, pede misericórdia ao Senhor, não comete mais. Agora aquele pecado que você comete ele hoje, você comete ele amanhã, você comete depois da manhã, você comete 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, você convive com ele, o Senhor já não chama de pecado, ele chama de iniquidade. Iniquidade vem de Nico, e Nico é Satanás. Ele está dizendo que aquela pessoa já passou a ser morada de demônios. Judas metia a mão no cofre das ofertas. Judas maniava a cabeça por trás com os fariseus contra Jesus. E quando Jesus senta à mesa e fala, um de vós há de me trair, um de vós é um diabo. Ele já chama Judas de quê? De diabo. Porque não foi um pecado que Judas cometeu naquele momento, ele já estava cometendo por trás. Então Judas já estava em iniquidade. Ele já estava em iniquidade. E quando você vive uma vida de iniquidade, o Espírito Santo de Deus, ele vai se afastar. E um dos frutos do Espírito é o amor. A capacidade de você ter misericórdia. O crente antigamente, ele pregava para um bandido, ele ia lá no tráfico de drogas, ele pregava para um bandido. Quando o crente vê um bandido morto hoje, não aqui defendendo, porque também ele plantou aquilo ali, mas o crente ia lá pregar para ele, sim ou não? Mas quando o crente vê um bandido morto hoje, fala assim, -1 é tralha, tem que morrer mesmo, fala ou não fala? Mas antigamente o crente ia lá pregar. Você tem vários testemunhos de traficantes aí, antigos aí, que se converteram, que foram lá pregar para eles. Ou antigamente, quando um crente caía, pecava, a igreja orava para aquele homem se levantasse, para aquela menina se levantasse, aquela mulher se levantasse. Hoje a igreja vai para os cantos e desce o malho. Está vendo aí, pecou, errou, tem que ir para o mundo mesmo, não valorizou a presença do Senhor e fala mal. Todo mundo, a pessoa já está sofrendo. A pessoa pecou, né? A palavra do Senhor vai falar assim, olha só, na parábola aqui Mateus 25, ele vai dizer que vai colocar do lado direito as ovelhas, Mateus 25, e do lado direito vai botar, do lado esquerdo vai botar os bodes, direito as ovelhas, esquerdo o bode, e vai dizer para as ovelhas, vinde bendita de meu pai, possui o que é teu aqui, está separado desde da fundação, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e nudez na Bíblia é o quê? Pecado, vergonha. Então, quando eu pequei, quando eu estava nu, me cobriu. Quando estava enfermo e preso, me visitaste. Senhor, quando que o Senhor teve fome, eu te dei de comer? Quando você teve sede, eu te dei de beber? Quando que o Senhor estava nu, eu te vesti? Quando que o Senhor estava enfermo e preso, me visitaste? Falou, quando fizeste a um dos meus pequeninos. Mas observa uma coisa. Quando estava nu, me vestiste. Quando que eu te vesti, quando fizeste a um do pequenino? Estava nu, não estava? Nudez é o quê? Mas o Senhor chama de meu. Irmãos, ponto e vírgula na Bíblia fala. Quando que o Senhor estava nu e eu te vesti? Quando você fizeste ao meu pequenino. Ele está dizendo, vamos traduzir, nudez é pecado, né? Quando foi que o Senhor pecou? Quando foi que o Senhor cometeu um erro, o Senhor pecou e eu fui lá e não expus o seu pecado? Ele falou assim, não foi eu. Mas quando você viu o seu irmão pecando, e você não espalhou, não expôs, não envergonhou ele, mas você tratou ele, você o vestiu. Não é apoiar, não é colaborar, não é apoiar para que ele continue fazendo, não é isso. Mas ele veio até você, ela veio até você, irmão, pequei,
eu caí, eu fui fraco, eu vi o que não era para ver, eu falei o que não era para fazer, eu fui aonde não era para ir, eu fiz o que não era para fazer, eu estou me sentindo fraco, eu senti que Satanás me derrubou, mas eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém, eu preciso me levantar, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o mundo. Tu ouve? Tá bom, amiga, pode contar comigo, tá bom, amigo, pode contar comigo. Ai, Jorge, não sabe o que fulano fez. Ai, tá sabendo que fulano caiu? Está sabendo que Beltrana caiu? Pastor, fulano caiu, só vai fazer o quê? Tem que excluir, pastor. É assim ou não é? Mas ele vai falar para o bode, eu te vi nu, e tu não me vestiste. Então a pessoa cai, a pessoa peca, ela já está envergonhada, ela já está enfraquecida. Aí a igreja que tem que levantar, pegar a mão e falar, vou perder essa briga para o diabo, não. Eu não vou te perder para Satanás, eu vou te ajudar, você vai se levantar, tu vai ficar de pé, tu é importante para Deus, você não vai para o inferno, tu não vai desistir. A igreja veio de levantar, fazer igual ali o samaritano que pegou todo arrebentado e cuidou. Não, muitas da igreja pisa na cabeça e acaba de matar. Então o diabo foi lá e colocou uma pedra de tropeço, a pessoa caiu. A igreja que tem que ir lá e resgatar, o que é que fez? Pisou no pescoço, expôs aquela situação de tal maneira, que aquela pessoa até quer vir para a igreja, ela até quer se levantar, mas ela tem vergonha, porque todo mundo está sabendo da situação dela. A nudez dela está exposta. A igreja ultimamente tem resgatado ou tem pisado no pescoço? O Senhor nos deu um banquete ali, ó. Coisa maravilhosa. Nada ali engorda, tá? Tudo light. Tá? Maravilha. Nada ali faz mal. Entendeu? Bacalhauzinho, papai. Obrigado. Mas quantas pessoas, nesse exato momento, não vão ter nada para comer? Quantos irmãos com tênis novo, com uma roupa nova, e quantas pessoas não têm uma roupa nova? Responde para você. Não responde para quem está ao teu lado, responde para você. Por mais que você não tenha uma situação tão... Mas será que quantos de nós conseguiria comprar uma cesta básica, nem que for daquela básica mesmo de R$80, mas eu vou pegar R$80 aqui, eu vou comprar, eu vou botar no carro, eu vou rodar e pedir o Senhor para me direcionar, ou dar para uma pessoa que você conhece, que está... Quantos de nós aqui, que tem os nossos filhos, conseguiu dar um tênis, conseguiu dar uma roupa, conhece um parente, um vizinho, um irmão da igreja, que é bem pobrezinho mesmo, que o filho não tem um tênis, fala, vou comprar um tênis para meu filho, eu vou descobrir qual é o número daquele tênis, eu vou dar, eu vou comprar um tênis ali de R$100, 150, eu vou dar para aquele menino. Quantos de nós fizemos isso? Poderíamos dar um arroz, poderíamos dar um feijão, poderíamos dar uma blusa. Pastor, eu não posso. Mas você pode dar um abraço? Você pode dar um eu te amo? Você pode dizer, conta comigo, eu sou um contigo na tua luta? Olha, eu não tenho condições para te abençoar financeiramente, mas o meu joelho tem estado dobrado pela tua vida. Quantos de nós? Porque Jesus, quando estava numa multidão, e estava dando a hora avançada, as igrejas hoje tiram do povo. As igrejas vão falar assim, tem vale transporte, dá o teu dinheiro de passagem, dá o teu Uber, vai a pé para casa, dá o teu anel, dá a tua pulseira, dá o teu cordão, dá o teu carro. Querido, Jesus morreu pela tua vida, não foi pelo teu dinheiro. Então as igrejas hoje, ela quer tirar de você. Mas Jesus, quando estava numa multidão pregando o sermão do monte, ele chega por si e fala assim, olha, esse povo está aqui um tempão ouvindo a palavra, a gente tem que dar comida para esse povo. O discípulo ri, Senhor, porque a igreja séria, igreja de verdade, irmãos, ela não tem isso aqui, ó. Ela não arrecada. Igreja que só fala em dinheiro, Deus não está nela. Então os discípulos riram, por quê? Porque eles eram uma igreja que não tinha. Senhor, ainda que tivéssemos 200 dinheiro, não tinha como comprar comida para essa multidão toda. Jesus fala, o que temos? Tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Então nós vamos repartir. Nós vamos repartir. Porque a Bíblia fala, e tendo dado graça, partiu. Tendo dado graça ali,
5 pães e 2 peixinhos, vamos agradecer. Aí tu imagina só o povo, pô, Jesus ficou doido? Como é que vai 5 pães e 2 peixinhos? Mas é o Senhor, irmão, não está doido não, Ele tem um controle de tudo, Ele sabe o que faz. Tá bom, nós vamos alimentar a multidão com isso aqui, nós vamos dividir. Tendo dado graças, partiu. E a palavra fala que alimentou toda a multidão e sobraram 12 cestos. Tem revelação aí, pastor? Tem revelação. Quando você divide o que é teu, nunca falta, ainda sobra. É isso que o texto está mostrando. Parece que o que você tem é pouco. É 5 pães e 2 peitinhos, uma multidão. Eu ganho pouco, eu só ganho um salário. Mas quando você divide, Deus multiplica e nunca falta. Eu provo. A palavra do Senhor vai falar da viúva. Na fome que estava existindo lá em Reis capítulo 5. 2 de Reis. Eliseu chega para ela e fala assim, olha, pega a farinha e faz um bolo para mim comer. Ela ri e fala, Senhor, estamos na seca. A única farinha que eu tenho, vou fazer comida para o meu filho, nós vamos comer e ele vamos esperar a morte, porque não temos mais nada. Mulher é símbolo de quem? Mulher é símbolo de quem? E os 2 filhos que ela tinha, porque era 2. Casa de Israel e casa de Judá, amém? Que compõe a igreja de Cristo. O meu marido morreu. E os credores estão querendo vir aqui e pegar meus filhos, porque eu já não tenho nada, ele levou tudo. E o Senhor está me pedindo para fazer essa última farinha para o Senhor. Ele fala, faz o que eu estou falando, confia em mim. Porque quando o marido da mulher não estava ali, porque ele morreu, ele foi separado, os credores achou que poderia tragar o filho. Porque Jesus foi assunto ao céu, Satanás acha que pode tragar a igreja de Cristo, mas ele não pode não, o Senhor está cuidando. Porque ele fala, vou para o Pai, mas enviarei meu Espírito Consolador. Eliseu é a tipificação do Espírito Santo de Deus. E aí, presta atenção, ele fala, faz o que eu estou te pedindo. E ele faz, ela faz, e ele come. Ele está comendo a comida dos filhos. Quem está entendendo aí, diga amém. E ele fala, diga-me o que tem. O que você tem? Ela fala, eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite na botija. Vaso é a tua vida, amém? Já vimos isso aqui. E o azeite é a presença do... Ela está falando, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho mais móvel, eu não tenho mais roupa, eu não tenho mais utensílio, tudo eu dei para os credores. A única coisa que eu tenho em casa, ou seja, a única coisa que eu tenho na minha vida, é a tua presença. Ele fala, então pega esse pouco de azeite que tu tem, e reparta com os teus vizinhos, pega vasos com o seu vizinho. Ela está falando, irmãos, que tem um pouco, presta atenção. Ela está falando que tem um pouco. Ele fala, pega vasos, vamos botar copo, pega copos com o seu vizinho e enche. Como é que eu vou encher outro copo se o meu está com pouco? Mas ela já não questiona. Ela vai no vizinho, vem cá, me dá um vaso aí. O vizinho dá o vaso, que tem seca para todo mundo, e ele vai lá e enche, e ela transborda o vaso do vizinho. Ué, traz outro vaso e transborda, traz outro vaso e transborda, traz outro vaso e transborda, e o azeite não acaba, e não acaba, e transborda, e transborda, e transborda. Fala, filho, traz mais. Ele, mãe, já peguei da vizinhança toda. Quando você divide o teu pouco, Deus, Ele multiplica e nunca falta. Mas para isso você tem que amar. Para isso você tem que olhar para o teu irmão e se compadecer dele. Tu tem que olhar para a situação e trazer para você, porque a Bíblia fala que o evangelho é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então a igreja ela pode fazer muito mais. Satanás está avançando, porque a igreja perdeu a dracma. E ela perdeu a dracma porque a lâmpada estava apagada, quando devia estar acesa. Só que louvado seja o nome do Senhor, a igreja ela acorda, ela desperta, e ela reconhece que ela está sem amor. E ela está sem amor porque ela entendeu que a lâmpada está apagada. E essa mensagem tem tudo a ver com o estudo que nós demos. Estamos a realizar uma grande obra. A restauração da igreja para prepará-la para a vinda do Senhor.
A restauração do povo de Deus como igreja de Cristo, como semelhança de Cristo nessa terra, para subir. E as pessoas estão preocupadas com essa terra, com aquilo que perece. Aonde o Senhor está falando para você, acorda e vai buscar o que de maior valor você perdeu. Porque o Senhor fala que o mais importante é o amor. E Ele fala que se não tiver amor, de nada vale. Pode tocar, pode cantar, pode pregar, pode até evangelizar na rua, mas se você não tiver amor, de nada vale. Para fechar, eu quero te mostrar a seriedade do que o Senhor está falando. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, então tem gente falando língua dos homens e dos anjos para mostrar para os outros. Não vem de Deus, não tem amor. Ainda que eu desse todos os meus bens e dividisse aos pobres, tem pessoas que estão fazendo bem, para mostrar que está fazendo bem, não porque se compadece. Porque ele fala, né? Ainda que eu desse tudo para os pobres e não tivesse amor, então não estou fazendo por amor, eu estou fazendo para mostrar. Abrindo o leque, tem gente pregando, para ser um grande pregador, para ter lugar no púlpito, mas não é porque ama a ovelha. Tem pessoas orando, mas não é porque ele ama e se preocupa, mas é porque ele quer mostrar a oração dele eloquente, poderosa, para ele ter espaço na igreja e ele aparecer. Tem pessoas cantando bonito, lindo, mas não está cantando por amor a Deus, mas para mostrar o seu talento musical. Tem pessoas que tocam maravilhosamente bem, mas não estão tocando para adorar a Deus, mas está tocando para mostrar os seus dons, o seu talento. Então tem muitas pessoas com vestes de amor, mas que na verdade não amam. E não é eu que estou falando isso, é a Bíblia. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse toda a ciência, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu desse o meu corpo aos povos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado por alguém, se eu não tiver amor, de nada valeria. Vamos traduzir esse nada valeria? Todo o teu esforço na igreja foi em vão. É isso que a Bíblia está dizendo. E quando se fala de amor, fala também de quê? A Bíblia fala, de tudo que tem que guardar, guarde o seu. Guarde o seu. Aonde a dracma vive? Aqui. Por isso que a palavra fala que o Senhor sonda a mente e o coração. Então o que o Senhor quer para mim em 2025? Ele quer que eu tenha as 10 dracmas, não 9. Ele quer que você tenha as 10 dracmas, não 9. Ele não deu para a igreja 9, ele deu para a igreja 10. E ele fala que a 10ª é mais importante. Porque na primeira ele não fala o que ele fala na 10ª, na 2ª, na 3ª, na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª, na 9ª. Ele não vai falar o que eu vou falar para você. Quando ele fala da 10ª dracma, do 10º dom, que é a dracma perdida, presta atenção. Ele fala assim, ó, agora o vemos por enigma, como um espelho. Mas logo veremos face a face. Então ele vai falar de ver o Senhor face a face quando ele fala do amor. Ele está falando, olha essa dracma que você está aí, essa dracma, esse dom, o amor, você vai exercer ele na terra, e tu vai ver o Senhor como enigma, você vai ver como um espelho. Por quê, irmão? Bem-aventurado que não viu e creu. Ele é um Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Mas um dia, Ele vai se manifestar para você face a face. Então, olha só, tem a ciência, tem tudo, mas o mais importante é o amor. Guarda esse dom, porque esse dom fará com que você o veja face a face. Tem muito mais coisas, mas o tempo não permite. E foi algo que eu cheguei ali no carro, o Senhor falou, traz isso para a minha igreja.
E no momento que eu prego sobre a dracma, eu só me lembro do estudo de 6 cultos sobre estou a realizar uma grande obra, que aquilo é a restauração da igreja. E a restauração da igreja, ela se dará quando a igreja achar a dracma perdida, que é o altar do Senhor santificado no teu coração. Não adianta termos carro, casa. Não adianta, irmãos, a gente ter dinheiro. Não adianta a gente ter um ministério, se nós não tivermos amor. E quem está falando que o amor esfriaria, é o Senhor. Então ele está falando, olha só, lá na frente, a mulher, ela vai perder essa dracma. E ela vai perder por quê? Por conta da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Será que o Senhor está falando do amor do mundo? Ele está falando mesmo de guerra, de violência? Ele está falando do mundo. Quem foi que recebeu o dom do amor? Quem foi que recebeu a igreja? Ele não está falando do amor do pai, eu, para com a minha filha Sara. Ele não está falando do meu amor para com a minha esposa Raila. Porque esse amor ele deu a todos. Um ímpio ama o seu filho, o ímpio pode amar a sua esposa. Ele está falando, amados irmãos, do amor, do dom, de você se compadecer por alguém, de você deixar de fazer alguma coisa para você, e ir lá, irmão, vamos fazer um almoço, amanhã a sensada vai ter um churrasco, meu irmão, não vou poder, que eu tenho uma visita marcada. Ah, vamos em tal lugar, sensada, meu irmão, não vou poder, porque eu tenho um compromisso lá na igreja hoje. Irmão, puxa vida, tem uma pessoa, uma família passando assim, assim, assado, tal. Meu irmão, estou um pouco apertado, mas espera aí, eu ainda tenho 3 sacos de arroz, eu vou dar 1. Eu ainda tenho 3 de feijão, eu vou dar 1. Eu tenho 3 de açúcar, eu vou dar 1. Leva isso aqui, porque eu dando um pouquinho, o outro dando um pouquinho. É esse amor, o amor que se compadece, o amor que resgata, o amor que tem compaixão, o amor que olha uma pessoa, por mais ruim que ela seja, ela vai falar, essa pessoa está a caminho do inferno, eu tenho que levar Jesus para ela. É esse amor que a igreja perdeu. E é esse amor que precisa ser resgatado. E se você não tiver esse amor que resgata, nós não vamos entrar no céu. Porque somente através do amor você pode resgatar. Porque o amor vai fazer você renunciar você mesmo. Porque Jesus renunciou a Ele mesmo, por amor a nós. Não tem amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Ele renunciou a si mesmo, ele se despiu da sua glória. Às vezes temos que renunciar a um passeio, não é que não vamos passear, mas às vezes temos que renunciar. Às vezes a circunstância ela exige de nós uma dedicação maior. Exige, então temos que abrir mão. Jesus fala igual um maluco, um monte de visita, um monte de culto. Sim, é necessário, porque Jesus está voltando e vidas estão ao caminho do inferno. Então o amor de Deus no meu coração vai me fazer entender que eu tenho um gozo celestial esperando por mim, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração nunca sentiu que o Senhor separou, e que um dia eu terei uma felicidade eterna. Então eu tenho 4 finais de semana para passear, então eu vou tirar um e vou me dedicar a evangelizar, eu vou me dedicar à visita, ou vai ser meio a meio, mas eu vou abrir mão, eu vou resgatar aquela vida. Eu vou abrir mão de 1 hora do meu sono para orar pela igreja. Eu vou abrir mão de 1 hora do meu sono para orar pelo aquele irmão que está enfermo. Eu vou pegar aquele problema como se fosse meu. Está faltando isso na igreja. E é isso que o Espírito Santo está abrindo a minha boca para falar, numa Bíblia no púlpito que eu nem sei de quem é. Mas Ele está falando conosco. Não podemos entrar 2025 assim. Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá uma esposa, Senhor, me dá um marido. Ore, Senhor, me ensina a amar. Senhor, me ensina a amar. Eu quero encontrar essa dracma, eu quero amar, Senhor, como o Senhor me amou. Graças a Deus que Pedro não perdeu a dracma. Graças a Deus que Tiago, Filipe, louvado seja o nome do Senhor, que eles não perderam a dracma. Enfrentaram a morte, mas pregaram o evangelho para chegar até nós. Agora, se nós perdemos a dracma e não buscarmos de volta,
Nós não vamos resgatar o nosso vizinho, nós não vamos resgatar a nossa vizinha, nós não vamos resgatar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, nós não vamos pregar para eles, vamos se achar acomodados, não, eu já fui resgatado, meu nome está no livro da vida, o resto é que se exploda. Não, irmãos, entregue a sua vida se for preciso, para salvar do seu irmão, porque Jesus se entregou por ti. E o Senhor fala, aquele que quiser a sua vida, perderá, mas aquele que por amor de mim, perder a sua vida, achá-la. O hino antigo canta Coríntios 13. Mas esses hinos que cantam a palavra de Deus, eles não são valorizados hoje na igreja, né? Hoje na igreja tem que estar à direita, estar à esquerda, tem que ser assim, senão o povo não gosta. Mas não adianta o povo gostar e Deus não gostar. O hino tem que exaltar Deus. O hino tem que cantar a palavra de Deus. Tem um hino. Acho que é 1900. Patrícia, quando aprendeu a andar. O amor não se conduz de maneira inconveniente. Não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se exaspera e não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Quem conhece? Então, quando se cantava o amor na igreja, a igreja praticava. Mas aí tira isso. Tira. Quando tinha canção de arrependimento, que falava do arrependimento, você se planteava, você pensava no seu pecado, você dobrava o joelho. Quantas vezes na minha época, no meio do culto, eu dobrava o meu joelho no chão, aos prantos, pedindo perdão e misericórdia a Deus no momento do louvor. Hoje tem emoção. As músicas de hoje, elas emocionam, mas elas não quebrantam o coração. Então essa é a dracma que a mulher perdeu, mas o maravilhoso da palavra de Deus é que diz que ela achou. Então quem é igreja de verdade, ela sabe que deu mole, que a sua candeia apagou, e ela perdeu a dracma, mas que está na hora dela acender essa candeia, está na hora, achar essa dracma e festejar. Amém, queridos? Que Deus abençoe por esta palavra, que o Senhor possa ter enriquecido o seu coração, que essa palavra possa ter levado você a tomar uma decisão, que essa palavra possa ter levado você a fazer uma escolha. Qual é a escolha? Eu não quero mais essa vida de tristeza para o meu Deus. Eu não quero mais essa vida errada, eu não quero mais viver sem a presença do Espírito Santo de Deus, não quero mais. Eu não quero. Eu vou acender a minha candeia. Eu vou me encher do amor de Deus. Eu vou proclamar o nome do Senhor enquanto ainda eu posso. Eu creio muito que Deus falou ao teu coração, falou ao meu. E a palavra fala, se hoje ouvires a minha doce voz, não endureça o vosso coração. Jesus quer que você aceite Ele hoje. Você que está errante, Ele quer que você se conserte com Ele hoje. Você que está afastado, Ele quer que você volte para Ele hoje. Porque Ele quer que a sua candeia se acenda e você seja cheio do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Grupo de louvor.